preconceito explícito é aquele que é deflagrado de uma forma mais corpórea, não é? É quando você tem a expressão física desse preconceito, que quando isso é deflagrado no meio social chama-se de discriminação. Então a discriminação, que é a principal arma desse preconceito explícito, ele vai muito do subjugar o outro, do maltratar, do ato físico, né? Como a gente vê alguns pit boys ou grupos, né, de jovens que se juntam, procuram, né, os locais sabidamente gays, não só locais sabidamente gays para paquera, mas também dentro de universidades, não é? Muitas vezes sabem-se os nichos, e esses grupos eles vão e agridem as pessoas para deixar claro na marca, ou seja, no hematoma, no olho roxo, a desqualificação do outro. Mas existe uma forma de preconceito que eu acho mais grave, porque ela não deixa marcas corpóreas, mas ela deixa marcas espirituais, subjetivas, na mais-valia ou na menos-valia do sujeito, que é o preconceito sutil. Que é aquele que se expressa na negação do preconceito, na desqualificação do outro, na colocação do outro e das suas demandas, quando as principais um dos principais malefícios desse tipo, dessa vertente do preconceito, que muitas pessoas consideram como uma evolução, porque o preconceito sutil seria uma evolução do preconceito explícito, porque diminui-se os casos de agressão corporal e subentende-se uma aceitação, quando na verdade o preconceito sutil ele é mais grave no seu espectro de ação, na medida em que ele nega ao outro o direito da existência a partir da desqualificação da sua demanda, né? Então o preconceito sutil ele surge para não mais deixar a marca corpórea, mas fazer com que as demandas de grupos minoritários, dentre eles os grupos LGBT, que eles tenham as suas demandas desqualificadas socialmente. Por exemplo, é muito comum você dizer: tanta criança na rua passando fome, por que garantir direito de homossexual? Não é mais importante você dar comida para uma criança? E é quando se pergunta, desde quando uma demanda social ela desqualifica outra demanda social? Desde quando um clamor de determinado segmento da sociedade desqualifica ou diminui a demanda de um outro setor, de uma outra categoria social? Então esse tipo de preconceito, ele é o preconceito que a gente vê muito dentro das organizações públicas. Aí vem a questão do preconceito jurídico, que é negar o caráter legal da existência, né, daqueles grupos minoritários, no caso, por exemplo, o casamento gay, no caso, negar a existência que duas pessoas do mesmo sexo elas possam conviver afetivamente sob o mesmo teto, garantido a elas as mesmas características legais que um casal heterossexual teria, tanto para a manutenção dessa entidade familiar, como na sua dissolução e até mesmo na questão da adoção, né? Até mesmo passando pela própria educação. Ou seja, quando você coloca que colocar a pauta de gênero e de orientação nas escolas é colocar em perigo a sacrossanta instituição da educação, porque isso estimularia novos homossexuais, isso é uma forma sutil de preconceito. Por quê? Porque você já nega da formação a característica de dar à população conhecer o outro, porque a principal arma do preconceito é o desconhecimento. Quando eu desconheço o outro, eu subjugo, eu qualifico ou desqualifico e passo a ver nele um inimigo, passo a ver naquele outro uma ameaça. Quando eu gero informação para aquela sociedade e essa informação ela é gerada de uma forma positiva e inclusiva e afirmativa,
eu quebro o preconceito na sua raiz, que é a desinformação. Então, quando grupos eles se erguem e vozes se erguem na medida de desqualificar essas medidas de salvaguardar essas minorias, a gente vê um plano muito bem arquitetado desse poder hegemônico, que não se mostra enquanto poder contrário, porque em nenhum momento você escuta dentro do diálogo e do discurso dessas pessoas coisas contrárias, não é? Mas muito mais um diálogo de manutenção de um status quo normativo, não é? De que essas pessoas, que esses cidadãos, eles vão, quando demandam determinadas necessidades sociais, que aquelas demandam põem em xeque a estabilidade de uma sociedade que ainda é pautada pela heteronormatividade, pelo machismo, pela misoginia e pelo classicismo.